Venha testar o Citroën AX no seu concessionário mais próximo e habilite-se ao magnífico sorteio de um Citroën AX GT. Boa noite. A SIC apurou que Pacheco Pereira ameaçou demitir-se de vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Em causa estava a aceitação de uma proposta dos diretores de informação dos órgãos de comunicação social que punha fim ao boicote noticioso à Assembleia da República. Um boicote que já levou ao cancelamento das comemorações solenes do 25 de Abril. O presidente da Assembleia não teve alternativa. Mário Soares já tinha dito que não ia. A questão estava agora nas mãos do PSD. Apesar da maioria da direção do grupo parlamentar considerar a proposta dos diretores razoável, o argumento decisivo para o não foi só um. Pacheco Pereira ameaçou demitir-se. E pela primeira vez em 19 anos, o 25 de Abril não tem sessão solene. Deveria ser assim. 19 anos bem feitos, comemorações mal festejadas. Fora do Parlamento, porque boicote obriga. Barbosa de Mel aguentou até à última. Esperava um milagre, mandou pôr cadeiras, mandou tirá-las uma hora depois. Enviou 180 convites, encomendou flores. Cancelou flores e convites. Não havia nada a fazer. Os jornalistas mantêm o boicote. Mário Soares não vai ao Parlamento. E tem razões para isso. Considero que o problema em si não é um problema menor. Porque tem a ver com aquilo que se pode considerar a liberdade de informação e que tem a ver com o direito que os jornalistas têm a ter acesso independente às fontes de informação. E isso é um direito importante dos jornalistas e é isso que os jornalistas reivindicam. Não podemos, em todo caso, dramatizar uma situação que existe. E a minha função como Presidente da República não é acirrar os conflitos, é tentar, na medida do possível, resolvê-los, mas sem os desconhecer. Não os desconhece nem o PSD. Discutiu ontem até às 4 da manhã. Tinha na mesa uma proposta dos diretores de informação. Aceitável e razoável para a maioria dos membros da direção da bancada social-democrata. Pacheco Pereira não teve a mesma opinião. Não deixa mexer nos corredores proibidos. Demitia-se se o PSD aceitasse a proposta. E ganhou. Mas o PSD não fechou as portas ao diálogo. Segunda-feira, sociais-democratas e diretores de informação vão reunir-se no Parlamento. Crise no turismo. A SIC sabe que a companhia aérea SAS, a Scandinavian Airlines, vai encerrar os 4 escritórios que tem em Portugal. O último voo da companhia entre Lisboa e Copenhaga vai ser na próxima quinta-feira. Há 2 anos que a linha deixou de ser rentável, mas a crise atinge igualmente empresas portuguesas. A Turopa, um dos maiores operadores turísticos portugueses, enfrenta dificuldades financeiras e está já sob a ameaça da falência. Os problemas da Turopa começaram em outubro do ano passado. Na altura, a empresa tinha negociado com um grande investidor português a sua entrada como acionista. Ficou acordado um aumento de capital de 400 mil para 1 milhão de contos. O negócio implicava a entrada de 1,3 milhões de contos de dinheiro fresco. A empresa arranjou novas instalações e investiu fortemente na informática. Mas o novo parceiro negou-se à última hora. A Turopa teve que criar os meios para, quando isso acontecesse, poder avançar dentro do que estava calendarizado e que estava esquematizado. Fez investimentos? E fez investimentos. Olha, em termos de instalações, porque precisávamos efetivamente de muito mais espaço do que aquele que tínhamos. E pronto, temos aqui 3 andares, temos aqui uma área muito grande. Em termos informáticos, também foi um investimento muito pesado e fundamentalmente são esses 2 e em termos humanos. A Turopa ficou com uma dívida de 1,3 milhões de contos nos braços e teve de suspender os programas de férias de verão. A cotação das suas ações na Bolsa foi agora suspensa. Mesmo que o novo investidor chegue a acordo, os prejuízos já são grandes. E se voltarmos, portanto, a partir já da semana que vem, que devemos perder cerca de 2 milhões de contos.
Os 120 trabalhadores da empresa estão em risco de perder o emprego. Uma parte será inevitavelmente dispensada, mas os clientes estão seguros. Relativamente aos clientes passageiros, digamos assim, da Turopa, que se encontrem já do gozo das suas férias, esses estão garantidos. Tem sido uma preocupação grande nossa, portanto, acompanhar esses clientes, bem assim como todas as reservas que já estão feitas e confirmadas da Turopa estão perfeitamente asseguradas. Os responsáveis continuam a acreditar que a empresa não vai à falência, mas preparam-se para a travessia do deserto. A construção de um polémico centro comercial no Porto está a agitar os autarcas do Partido Socialista. Unidos contra a Comissão da Região Norte, que acusam de andar a fazer política, os socialistas já não seguem todos Fernando Gomes quando este pede a demissão de Braga da Cruz, o presidente daquela comissão. A guerra entre Fernando Gomes e a Comissão da Coordenação da Região Norte, a pretexto de alegadas irregularidades com a construção do Boa Vista Trade Center, alastrou hoje a mais uma série de autarcas PS. Foi esta tarde em Lousade, onde o Presidente da Câmara de Porto conseguiu a solidariedade de alguns autarcas socialistas nortenhos. Menos do que ele certamente esperaria, já que dos 34 possíveis, apenas 19 compareceram. Mas foi uma decisão unânime e tomada em menos de 2 horas de reunião. Os municípios é que têm representantes eleitos pelo voto direto e por sufrágio direto universal e não aceitamos que funcionários da Administração Central ultrapassem as suas competências para fazerem manifestações de caráter nitidamente político e, portanto, num confronto direto com os eleitos. Para Fernando Gomes, a decisão final não é de forma alguma uma posição de solidariedade com a Câmara do Porto. Não se trata de nenhuma solidariedade. O que está em causa, insisto nisto, é que muitos municípios têm problemas semelhantes aos do Porto. Em alguns casos até mais graves. Acabaram por ter necessidade de os exprimir. Foram e a procissão vai no adro. A procissão poderá ainda ir no adro, mas a festa não correu a Gomes tão bem quanto ele gostaria. Assim que sabe que o Presidente da Câmara do Porto tentou que desta reunião saísse uma exigência coletiva de demissão do Presidente da CCRN. Mas muitos dos seus pares não estiveram pelos ajustes. Em Moscovo, a agitação política sobe ao rubro no choque entre as várias campanhas para o referendo do próximo dia 25 de abril. Em jogo está o futuro político de Boris Yeltsin e da sua política de reformas. Se o presidente russo não conseguir a maioria dos votos, terá a obrigação moral de se demitir. Se vencer, caem pela base todos os protestos dos que dizem que a política de Yeltsin está a arruinar a Rússia. Se vencer, Yeltsin já disse que vai usar a sua vitória como fundamento jurídico para alterar a Constituição. A oposição anti-yeltsiana reafirmou hoje nas ruas de Moscovo a sua confiança numa vitória no referendo de depois de amanhã. Mas, mais do que isso, os intervenientes no comício creem no ressurgimento da União Soviética. Isso mesmo foi afirmado pelo cérebro do golpe de agosto de 1991, Anatoly Lukianov. Aliás, o comício foi aberto com o hino da ex-RSS, entoado de mãos dadas por monarquistas e comunistas brancos e vermelhos. Yeltsin, naturalmente, foi o bombo da festa. Acusado de traição nacional e de ter criado um Estado criminal mafioso, pedem o seu julgamento e severa condenação. Menos política e mais terra a terra, esta mulher acusa. Rússia sim e Yeltsin não. Esta é a principal palavra de ordem das manifestações antipresidenciais hoje realizadas em Moscovo e em numerosas outras cidades da Rússia. Mas, a 2 dias do referendo, os seus resultados são cada vez mais imprevisíveis. Isto, não obstante todos os grandes órgãos de informação estarem precisamente ao serviço de Boris Yeltsin. Mas, embora ainda não se possa falar de vencedores, já se pode falar dos grandes derrotados desta batalha política. São eles, antes de mais, as jovens tradições democráticas e a economia da Rússia. Rui Onofre, SIC, Moscovo. A Terra continua doente. A camada de ozono atingiu o seu nível mais baixo. Os valores são do ano passado e foram agora divulgados. A NASA diz que se trata de uma redução de 2 ou 3% em relação ao ano anterior. Os cientistas avançam uma explicação. Pode ser por causa do vulcão Pinatubo. Começou por ser um pequeno buraco sobre o Polo Sul, que alastrou depois a quase todo o hemisfério norte. Segundo o último estudo da NASA, a camada de ozono está agora nos níveis mais baixos de sempre. A erupção do vulcão Pinatubo, nas Filipinas, pode ter contribuído para agravar o problema, dizem os cientistas.
Now, we're not exactly sure what causes these recent changes, and as Jim Gleason and others have mentioned, it's very possible that these are related to the eruption of Mount Pinatubo, either chemical or circulation effects. If this is so, we would expect the additional part of this ozone decrease that we're seeing to dissipate in 1 to 2 years. Além das causas naturais, o buraco de ozono tem vindo a aumentar devido à poluição e aos CFCs, os gases utilizados na rede de frio e no ar-condicionado. Um problema para todos os seres vivos do planeta. O ozono, molécula com 3 átomos de oxigênio, desempenha uma importante função, espécie de camada protetora que envolve a Terra a 10 mil metros de altitude, filtrando os perigosos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Fórmula 1, os treinos para o Grande Prémio de São Marino foram dominados pela Williams. O inglês Damon Hill obteve o melhor tempo na primeira sessão de treinos oficiais, uma sessão agitada, várias vezes interrompida devido a acidentes. Damon Hill assegurou esta manhã a pole position provisória para o Grande Prémio de São Marino em Imola. Hill conseguiu ser mais rápido que o seu companheiro de equipa Alain Prost, que ficaria na segunda posição. Os dois pilotos da Williams foram os únicos a rodar em 1 minuto e 22 segundos. Durante a primeira sessão de treinos registou-se uma série de acidentes que envolveram as principais figuras do campeonato. O francês Alain Prost colidiu com o seu compatriota Jean Alesi em Ferrari. Michael Andretti destruiu pela 4ª prova consecutiva o carro. O guia da classificação de pilotos Ayrton Senna repetiu a proeza, precisamente no mesmo local de Andretti. Uma questão de pontaria. 23 de abril, uma sexta-feira marcada por outras notícias. Julgamento de Carlos Melancia sem som para a comunicação social. É a decisão do juiz para não perturbar o processo. Segundo dia de audiências, com acusação às voltas. Muitas perguntas no ar a ficarem sem resposta. 1-0 para Melancia, que jogou com a ausência dos outros réus. 5h30 da manhã e lá foi a ponta abaixo. Um pouco mais tarde e seria a tragédia. Assim só fez 5 feridos ligeiros. Era uma estrutura de ferro para aumentar a capacidade da linha do comboio de Sintra. No Calhariz de Benfica, em Lisboa, o trânsito esteve todo o dia um caos. Dia para esquecer para a CP é que hoje os trabalhadores também faziam greve. 85% de adesão, dizem os sindicatos, mas nem por isso a paralisação foi muito sentida. São os serviços mínimos exigidos pela empresa. 75% teve de funcionar normalmente. Igreja não vai em conversas, números do governo não estão corretos. Tudo por causa da legalização de imigrantes clandestinos. Diz que 40 mil ficaram de fora. Dias Loureiro tem as suas contas e foi esta manhã apresentá-las ao Cardeal. A SIC tem outras. Até agora, dos 47 mil pedidos, só 6 mil tiveram resposta. Líder do ANC convida jovens para o braço armado do movimento. Nelson Mandela promete mesmo distribuir armas a todos que quiserem. É a subida de tom nos confrontos. Más perspectivas também com a morte de um dos líderes da extrema-direita. O sucessor promete ser ainda mais duro na luta pró-apartheid. Dura foi a batalha campal ontem à noite em Paris. Tudo porque os hooligans franceses do Paris Saint-Germain têm mal perder. Juventus ganha em casa alheia. Adeptos não perdoam. Eliminação da Taça UEFA. Depois do jogo foi a caça ao homem. Fica agora a saber os principais títulos da imprensa que se publica amanhã. Destaque para a manchete do Expresso. São segredos que chegam do Palácio de Belém. O Expresso, citando colaboradores próximos de Mário Soares, garante que o Presidente se prepara para dissolver o Parlamento. Esta manchete do Expresso traduz, sobretudo, um desejo político do Presidente da República, que ele tem confessado aos seus colaboradores mais próximos, que é o de dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições para o ano que vem. É evidente que, sendo um desejo, não quer dizer que o Presidente julgue ter condições para o fazer, mas tem pelo menos esta intenção de fazê-lo quando ele entender que o PSD não dispõe da base de apoio que o fez ganhar a maioria absoluta nas últimas eleições em 91. Ainda no Expresso, o candidato do CDS à Câmara de Lisboa. No Diário de Notícias, o Marcial Spínola, em entrevista, Portugal responsável, afirma, pela violação dos direitos do homem em África. Ainda no DN, um cemitério nuclear às portas do Douro, mas do lado espanhol. É a ameaça radioativa. No Público, é o 25 de Abril a ser comemorado fora do Parlamento. Mário Soares, em Braga, o PSD na FIL. No Correio da Manhã, é a aflição
tradição do poder local a fazer manchete são as receitas autárquicas em queda. Ainda ao alto o destaque para a adoção em Portugal. Em entrevista à Bola, Sousa Sintra desmente a contratação de Romário. Estávamos em 1970. Os movimentos de luta estudantil alastraram a Lisboa contra o regime por um ensino democrático. Os alunos de Direito de Lisboa saíram às ruas e fizeram greves. Viraram a Faculdade de Pantanas. Essas greves foram hoje lembradas, 23 anos depois, pelos seus protagonistas. Foi num jantar promovido pelos antigos alunos da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi 20 anos depois que nos tornámos campeões das ideias liberais. Perdido o paraíso que buscámos por razões conhecidas dos jornais. Mudam-se os tempos, mudam-se as verdades e mudos não ficamos neste mundo. Se já vestimos bem nessas idades, os ideais que usamos estão no fundo. O mundo é bem injusto quando, fora de uma visão rasgada e liberal, insiste no cobrar juros de mora a quem não entendeu o capital. Luís Filipe Castro Mendes. Velhos colegas ou amigos de sempre. Os tempos mudaram, mas a memória não morre. A greve teve uma adesão maciça e significativa. Tinha sido precedida de uma outra, como sabe, na Academia de Coimbra. Nós fizemos a greve fundamentalmente contra o regime, para lhe ser franco. Nós estávamos abertamente contra o regime. Achávamos que o regime ditatorial que nos era imposto contrariava completamente a generosidade dos jovens. Nos anos que antecederam a queda da ditadura, esta foi talvez a greve mais importante, até porque a Associação Académica foi encerrada na sequência desta greve e foi instalado lá um quartel daquilo a que se chamavam os gorilas, que eram antigos combatentes das colónias que tinham a obrigação de manter a disciplina que a ditadura fascista queria que se mantivesse dentro das faculdades. Nós éramos muitíssimo mais sensíveis desse ponto de vista, até porque havia a negação entre aquilo que estudávamos e aquilo que na prática era aplicável. Eu lembro-me quando um colega meu, quando eu tive consciência da prisão de um colega meu, muitos de nós fomos presos, eu próprio, o que me assaltou, eu na altura era delegado de curso, foi dirigir-me ao professor que na altura era um ex-ministro de Salazar que teve na pasta da Justiça e dizer-lhe ao senhor professor, eu peço-lhe desculpa, mas o que o senhor ensina é que não pode haver um mandato de captura sem a ocorrência de determinadas regras. O nosso colega está preso sem mandato de captura, não pode ter advogado, como é que é isto? Portanto, havia uma relação direta entre aquilo que nos era ensinado e a própria prática e isso evidenciava naturalmente uma contestação muito forte. Dizem que a primeira manhã da greve foi um êxito estrondoso, que apenas um grupelho de provocadores foi às aulas, que a massa estudantil em peso não compareceu, que as aulas foram invadidas e boicotadas pelos estudantes e que os professores se retiraram. O reencontro 23 anos depois, para assinalar um episódio que pode ser entendido como um prelúdio à Revolução de 25 de Abril. Um jantar que acontece hoje, por acaso ou talvez não, alguns dias antes do primeiro 25 de Abril da história, comemorado amordaçado. São as partidas que a história prega a si mesma. Raquel Alexandra, SIC. Alberto Costa, hoje deputado do Partido Socialista, esteve nessas movimentações estudantis. Sr. Deputado, muito boa noite. Boa noite. Há 23 anos